Beto está entre a vida e a morte após um acidente, mas é Beatriz quem desvenda o segredo que pode mudar tudo. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, em um momento de tensão no hospital, Beatriz ouve Bia confessar que foi a responsável por dopar Beto, colocando sua vida em risco. Indignada, Beatriz não se contém e decide desmascarar a rival diante de todos, transformando o momento em uma lição inesquecível. Beatriz encara Bia com firmeza e expõe a verdade ao falar. Você quase tirou a vida dele por puro capricho. Essa sua obsessão precisa acabar agora, Bia. Porque eu não vou permitir que você destrua mais ninguém com as suas armações. Tudo deverá acontecer logo após Beto sofrer um acidente de carro, ao acabar dormindo no volante. Beto é socorrido no local do acidente, enquanto os paramédicos o colocam na ambulância. O jovem recobra a consciência aos poucos, mas visivelmente abalado. Tenta falar algo, mas os socorristas pedem para ele não se esforçar. A ambulância parte rapidamente em direção ao Hospital Geral. No hospital, os médicos levam Beto direto para a sala de emergência. Um dos bombeiros que ajudou no resgate resolve ligar para Raimundo, pois o jovem estava com documentos que o identificaram. Ele pega o telefone e, com um tom firme e respeitoso, avisa: Senhor Raimundo, aqui é do Corpo de Bombeiros. Seu filho Beto sofreu um acidente e está agora no Hospital Geral. Raimundo, que estava em sua sala na agência, atende a ligação com uma expressão confusa, que logo se transforma em desespero. Ele pergunta com urgência: O quê? Meu filho? Como ele tá? É grave? O bombeiro responde: Ele foi levado para a emergência. Parece estar estável, mas os médicos estão avaliando. É importante que o senhor venha ao hospital o quanto antes. Raimundo, tremendo, desliga o telefone e grita: Ronaldo! Ronaldo, corre aqui! Ronaldo, que estava na recepção, aparece assustado. Que gritaria é essa, pai? Raimundo, visivelmente alterado, responde: É o Beto. Ele sofreu um acidente. Tá no hospital. Vamos agora. Ronaldo arregala os olhos, o coração apertado com a notícia. Sem dizer mais nada, os dois saem às pressas, deixando Vera, que observava tudo da cozinha, preocupada. Assim que Raimundo e Ronaldo saem, Vera decide tomar uma atitude. Ela pega o telefone fixo e liga para a boate de Lígia. Quando Lígia atende, a voz de Vera é direta e preocupada. Lígia, é a Vera. O Beto sofreu um acidente. Ele está no Hospital Geral. Lígia, do outro lado da linha, grita: O quê? Meu filho? Como ele tá? Vera responde: Não sei muitos detalhes. Só sei que tá na emergência. Melhor você ir para lá agora. Lígia, já pegando a bolsa, diz decidida: Eu tô indo agora. Obrigada por me avisar, Vera. Na rua, Lígia tenta chamar um táxi. No caminho, ela encontra Beatriz, que percebe sua expressão aflita e pergunta: Lígia, o que aconteceu? Por que você tá assim? Lígia, quase sem fôlego, explica: É o Beto. Ele sofreu um acidente e tá no hospital. Beatriz, com o rosto pálido, não pensa duas vezes e responde: Eu vou com você. Não consigo ficar aqui sem fazer nada sabendo disso. As duas entram no táxi juntas, compartilhando o mesmo silêncio tenso, enquanto o carro avança em direção ao hospital. Depois de um tempo já no hospital, Lígia e Beatriz entram pela recepção, seus passos apressados ecoando pelos corredores. Ao avistarem Raimundo e Ronaldo, que aguardam ansiosamente no saguão, Lígia vai direto até eles. Raimundo lança um olhar de desconfiança, mas Lígia não hesita e, com uma voz firme e determinada, diz: Eu não ia ficar de fora disso, Raimundo. É o nosso filho. Quero saber como ele está. Beatriz, visivelmente preocupada, complementa: Assim que eu soube, vim voando para cá. Não podia ficar sem saber. Raimundo, apesar da tensão, respira fundo
e admite: talvez seja bom para o Beto saber que todos estamos aqui torcendo por ele. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, Bia aparece na entrada do hospital, ajeitando os cabelos e com uma expressão de falsa preocupação. Ela se aproxima com passos calculados e diz: vim assim que soube o que aconteceu. Como ele tá? Raimundo responde, visivelmente tenso: ainda não temos notícias. Estamos esperando o médico. Bia lança um olhar rápido para Beatriz, que não passa despercebido. Ao perceber a presença dela ali, Bia franze a testa e cruza os braços, insinuando um ar de descontentamento, mas não diz nada. De repente, o médico aparece no corredor, chamando pela família de Beto. Todos se levantam ao mesmo tempo, atentos. Raimundo, tomando a frente, pergunta com urgência: doutor, como está o meu filho? O médico, com um tom calmo, responde: Beto está fora de perigo, mas quero deixar claro que foi um acidente grave. Ele sofreu algumas escoriações, mas não houve fraturas ou ferimentos internos graves. Todos respiram aliviados por um momento, até que Raimundo pergunta: mas como isso aconteceu, doutor? Ele estava bem até onde sabemos. O médico olha para os presentes com seriedade e explica: fizemos exames de rotina e detectamos uma quantidade significativa de sedativos no organismo dele. Isso pode ter causado sonolência, levando ao acidente. O impacto das palavras é imediato. Lígia leva a mão à boca, horrorizada, e exclama: sedativos? O que isso quer dizer? Alguém dopou o meu filho? Ronaldo arregala os olhos, claramente surpreso, enquanto Bia tenta disfarçar seu nervosismo, ajustando os brincos sem olhar para ninguém. Raimundo, visivelmente furioso, pergunta: o senhor tem certeza disso, doutor? O médico confirma e afirma: absoluta. Isso não foi algo que ele ingeriu por conta própria, pelo menos não conscientemente. Beatriz, com o rosto pálido, comenta baixinho para si mesma: quem poderia fazer algo tão cruel com ele? Lígia, com os olhos cheios de lágrimas, sussurra para Raimundo: isso não foi um acidente. Foi uma tentativa de tirar o Beto do caminho. Todos ficam em silêncio, absorvendo a gravidade da situação. O médico, percebendo o clima, finaliza: ele está consciente, mas ainda um pouco sedado. Mais tarde vão poder vê-lo, mas com calma. Não o pressionem. Todos no saguão do hospital estão visivelmente abalados com a revelação do médico. Bia cruza os braços, tentando manter a compostura, mas sua expressão de nervosismo é evidente. Ela comenta, com uma voz um pouco trêmula: quem faria uma coisa dessas com o Beto? Não faz sentido. Raimundo, olhando fixamente para o chão, suspira profundamente antes de responder: também não entendo, mas o fato é que alguém fez, e nós precisamos descobrir quem foi. Beatriz, com os olhos marejados, interrompe: isso poderia ter custado a vida dele. Quem quer que tenha feito isso é um monstro. Bia engole em seco, sentindo o peso da culpa crescendo a cada segundo. Ronaldo, observando atentamente a Patricinha, percebe a inquietação dela e decide agir assim que o médico se afasta para atender outro paciente. Ele discretamente puxa Bia pelo braço, conduzindo-a para um canto mais isolado do corredor. Bia, com uma mistura de surpresa e indignação, pergunta: o que você está fazendo, Ronaldo? Tá maluco? Ronaldo, com o olhar firme e desconfiado, baixa o tom de voz, mas mantém a intensidade: eu tô começando a achar que foi você quem colocou aquele sedativo no café do Beto. Não me olhe assim. Você tá nervosa demais para ser só preocupação. Bia arregala os olhos e tenta se desvencilhar, mas Ronaldo segura firme e continua: fala logo, Bia. Foi você, não foi? Bia, tentando manter a pose, coloca a mão no peito e responde com um tom dramático:
Como você pode pensar isso de mim? Eu jamais faria uma coisa dessa com Beto. Ronaldo não se convence, estreitando os olhos. Para de fingir, Bia. Eu te conheço. Você tem um problema com o Beto desde que ele terminou contigo. Fala logo a verdade. Enquanto isso, Beatriz, que estava por perto, percebe a movimentação e se aproxima sem ser vista, ficando ao alcance de ouvir a conversa. Bia, cada vez mais acuada, murmura: Tá bom, eu confesso, fui eu. Ronaldo se afasta ligeiramente, chocado. O quê? Bia olha para os lados, desesperada, e continua com a voz baixa e ansiosa. Eu coloquei o sedativo no café do Beto, mas não era para acontecer isso. Eu só queria que ele não fosse para longe, só isso. Antes que Ronaldo pudesse reagir, Beatriz surge ao lado deles, incrédula, e dispara. Você fez o quê, Bia? Bia congela ao ouvir a voz de Beatriz, percebendo que sua confissão foi ouvida. Ronaldo cruza os braços. Beatriz, com passos rápidos e olhar inflamado de indignação, interrompe a conversa de Ronaldo e Bia, deixando os dois paralisados. Sua voz ecoa pelo corredor, carregada de raiva e incredulidade. Você é inacreditável, Bia. Eu ouvi tudo. Você confessou que foi você quem dopou o Beto. Como pode ser tão egoísta? Bia, visivelmente tensa, tenta manter a pose e responde com ironia. Não sei do que você está falando, coisinha. E mesmo que fosse verdade, não é da sua conta. Beatriz avança, segura o braço de Bia firmemente e a arrasta em direção ao restante da família. Bia tenta se soltar, mas Beatriz está decidida. Quando chegam até Raimundo e Lígia, Beatriz, ainda segurando Bia, declara em tom firme: todo mundo precisa saber o que essa aqui acabou de confessar. Raimundo, com o rosto preocupado, olha para as duas e pergunta: o que está acontecendo aqui? Lígia, cruzando os braços, observa atentamente. Que confusão é essa agora? Beatriz aponta para Bia, encarando-a com intensidade, e pede: vai, Bia, fala para eles o que você fez com o Beto. Bia olha ao redor, tentando escapar da situação, mas as expressões de Raimundo e Lígia não deixam margem para escapatória. Finalmente, ela respira fundo e explode. Tá bom, fui eu que dopei ele. Eu coloquei sedativo no café do Beto, mas não era para isso tudo acontecer. Eu só não queria que ele fosse para Brasília, só isso. Raimundo, incrédulo, dá um passo à frente, com sua voz cheia de indignação, e fala: você tem noção do que está dizendo, Bia? Você quase tirou a vida do Beto por um capricho? Lígia, com os olhos arregalados, complementa: isso é monstruoso! Como você pôde fazer uma coisa dessas? Tentando desesperadamente se defender, levanta as mãos e comenta: eu não queria machucar ele, eu juro. Só queria que ele ficasse. Eu não pensei que fosse dar nisso. Beatriz, ainda tomada pela raiva, cruza os braços e a encara com desprezo ao falar: e é esse o problema, Bia. Você nunca pensa. Você acha que o mundo gira ao seu redor, que pode manipular todo mundo sem consequências. Pois bem, olha onde isso levou. Lígia diz em tom sério: você passou de todos os limites. Não é mais só questão de ciúmes ou infantilidade. Isso é criminoso. Raimundo, com os punhos cerrados, interrompe o silêncio que paira no ar e xige: eu tô cansado das suas armações, Bia. Cansado? Você tá proibida de voltar aqui até entender o que significa responsabilidade. Sai daqui agora. Bia, com lágrimas começando a rolar pelo rosto, tenta argumentar: mas tio Raimundo, eu só queria... Raimundo levanta a mão, interrompendo-a. Chega, vai embora. Com passos trôpegos e a cabeça baixa, Bia deixa o hospital, enxugando as lágrimas discretamente. Ronaldo, que
que assistiu a tudo em silêncio, finalmente fala, sua voz cheia de dúvida. Vocês não acham que foram muito duros com ela? Lígia, com um olhar severo, responde rapidamente. Não, Ronaldo. Ela precisava ouvir isso. O que ela fez é grave demais para passar impune. Raimundo suspira, visivelmente abalado, e Beatriz, ainda ao seu lado, tenta confortá-lo e fala: o importante agora é focar no Beto. Ele precisa de todos nós. O grupo permanece em silêncio, enquanto o peso da revelação e suas consequências recaem sobre todos ali. A tensão no hospital é quase palpável e cada um tenta processar o que acabou de acontecer, sabendo que essa história ainda está longe de acabar. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.